Olá pessoal, tudo bem? No oferecimento da Escola de Design e Artes Vânia Palomo, na Avenida Durval Nicolau 1241, estamos iniciando mais uma edição do podcast Arte em Palavras, um podcast voltado para divulgar e incentivar todas as formas de arte, decoração e cultura e para trazer tudo o que está acontecendo no mundo do design e da arquitetura. Eu sou o João e aqui comigo está minha esposa, Vânia Palomo, proprietária da escola e idealizadora do podcast. Tudo bem, Vânia? Tudo bom, João? Eu gostaria de agradecer ao público que tem nos acompanhado, dizer que nós temos muitas visualizações e isso nos engrandece muito. E a gente fica muito feliz com tudo isso. A convidada do nosso podcast hoje é uma empresária no ramo de revestimentos, cuja empresa já se consolidou em nossa cidade. Estou falando da Fernanda Araújo, proprietária da Porto Belo Shop, que é uma franquia que está em nossa cidade desde 2011. Fernanda, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Fernanda, eu também gostaria de agradecer muito a você pelo convite, né? A gente tem amizade, quase não se vê, mas aqui a gente vai bater esse papo gostoso, né, no dia de hoje. E eu queria te perguntar, Fernanda, como tudo começou junto a Porto Belo? Vou puxar a história um pouquinho mais longe do que a Porto Belo. Eu venho de uma família que sempre esteve envolvida no ramo do design, no ramo da construção, na movelaria. Meu avô já foi pioneiro na época, ele tinha o Getúlio Vargas Móveis, então assim, eu falo que eu cresci no meio de uma oficina de móveis e tinha tapeçaria e sempre eu via, meu avô sempre foi muito engajado, então eu sempre via muitos pintores passando pela loja, a oficina que tinha atrás da loja tinha não só estofado, movelaria, mas tinha de tudo um pouco. Eu lembro até uma época que meu avô trouxe o folhar a ouro nas coisas e aí minha mãe também sempre teve um veio artístico. E meu pai também sempre gostou. Então eu falo que a gente é entusiasta de criação. E o único criador de verdade mesmo é o irmão, que é por formação. Então eu sempre tive nesse meio, sempre a criatividade, sempre teve tudo muito envolvido. Mas eu não fui para esse ramo. Eu sou formada em administração, tenho especialização na área, tenho pós-graduação na área, fui fazer MBA na FEA em São Paulo, logo depois que me formei também. Fiquei ainda um tempo presa no mercado convencional, vamos dizer assim, mas as amigas sempre falavam de faculdade, e as amigas recém-casadas, você me ajuda a arrumar minha casa? Você me ajuda, você dá um toque aqui? E sempre foi um prazer, assim, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e eu ia. E quando eu voltei para São João, que eu vim trabalhar com meu pai, eu falei, bom, eu tenho uma oportunidade aqui, tem um ramo, tem um veio. Tinha terminado o MBA, estava meio que dando sopa por aí. Comecei a fazer design de interiores por muito, muito mais por curiosidade, uma satisfação pessoal. Fiz também. E fiquei usando uma sala no escritório do meu irmão. Ia lá pentelhar ele todo dia. Fazia... O irmão da Fernanda é o Felipe, que é arquiteto. Isso, meu irmão é arquiteto. O único que cria, de fato, alguma coisa. E fiquei nesse momento de transição de carreira ali por um período. E nesse meio tempo, o seu Luiz, que era um querido, o antigo proprietário da Porto Belo Shop, da franquia, ofereceu a franquia para o Felipe. E o Felipe falou, vamos? Eu falei, vamos, tô aqui, tô dando sopa. E assim a gente foi, e assim a Porto Belo apareceu e uma coisa foi puxando outra. E a gente já tem aí quase 6 anos com a loja, à frente da loja. E atende a região inteira, num raio de 80 quilômetros a gente atua. E tem essa representação da linha Shop exclusiva. E que tem uma diferença da Porto Belo Revenda, que existe em multimarcas, em atacado e tudo mais, e a linha Shop, que é uma boutique da Porto Belo. Então, a gente tem hoje a representação exclusiva da Shop
E esse universo da construção, da decoração, a gente acaba sempre dando pitaco, né? Cada obra que passa, cada projeto que passa, Que bacana. a gente sempre está ali envolvido. E eu falo que a gente acompanha o cliente até o final. E é uma delícia, que depois sempre acaba voltando para mostrar. E, o que você acha? Gratificante, né? É muito Fernanda? gostoso. É um universo muito gostoso. E é um universo de inúmeras possibilidades. Porque tem arte envolvida em tudo, né? Tem, você vai fazer uma tapeçaria, existe uma tapeçaria especial que tem um artista que faz. Sim. Existe, você vai fazer um quadro, às vezes aquele ambiente pede um quadro específico para aquele lugar, uma cor, uma vibração diferente. Então foi assim que eu caí como empresária na Porto Belo, aqui em São João. Ah, que bacana. Fernanda, uma mulher na frente... Vamos lá. Preciso fazer o resto da pergunta ou não? Vamos lá. Porque vamos posicionar. É um segmento masculino, tipicamente né? masculino. Não, mas é revestimento e tal, mas é construção civil. Eu acho que meu pai queria ter tido um segundo menino, sabe? Desde o começo, eu acho que a intenção era essa. Então, assim, eu sempre fui a menina moleque. Então, eu sempre fui aquela que vai fazer trilha de jipe, vai fazer isso, vai subir cachoeira, vai andar de bicicleta, vai... Isso me deixou um pouco mais tranquilo, mas é um ramo que é predominantemente mais masculino. Você lida mais com obra, você lida com projetos, você está ligado com engenharia, com arquitetos. As mulheres vêm muito forte. Hoje eu tenho as minhas queridas arquitetas que são super especiais e talentosíssimas na loja. Hoje são parcerias incríveis, mas é um ramo, o ramo da construção civil, que a gente tem nitidamente que é um ramo mais masculino. Falar que eu tive preconceito, problema, sempre tem um que fala, nossa, mas o que essa dondoquinha tá querendo aqui? O que essa Barbie veio fazer aqui? Tem um e outro que fala, tem um e outro que chega. Mas isso eu já tinha, eu resolvi fazer uma pós-graduação logo depois de formado, num nicho muito masculino também. E de 30 pessoas nessa formação, nós éramos em 3 mulheres, do começo ao fim. Então, eu sempre tirei de letra esse lado, assim, chegava e falava, lá, as meninas, as Barbies chegaram. Então, eu nunca liguei muito, assim, para isso. Mas uma ou outra discriminaçãozinha tem? Tem. De reafirmar a pergunta para outras pessoas. O que ela falou tá certo mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Tá certo? Você conferiu o que ela falou? Às vezes, se você vê uma questão técnica em obra, você dá um toque, fala, dá uma olhadinha ali, precisa dar um reforço ali, vê se é isso mesmo. Tem. Mas a gente tira de letra. Não tem. Tranquilo. Ô Fê, num comércio tão específico como o seu, né, que nós estamos falando aqui, o entender de todas essas mudanças que acontecem, de todas essas novidades, você acompanha isso tudo? Como é que você faz? A todo momento. Para você ter uma franquia de uma boutique, hoje, existe uma série de preparos que você tem que ter desde chão de fábrica. Você tem que estar no chão de fábrica, você tem que aprender todos os processos, você tem que estar lá dentro mesmo. Então, assim, tecnicamente... eu passei por todo o processo, pessoalmente. E sempre assim, quando tem um lançamento, quando tem um novo produto, quando tem uma linha de sustentabilidade, por exemplo, quando tem um produto que ele tem algum selo de certificação, a gente tem que ter toda a formação técnica em cima dele. A gente tem que saber exatamente, porque parece muito simples, é um piso, é um revestimento, mas a gente tem piso de alto fluxo, a gente tem carga específica. Então, tem hoje piso que a gente pode usar em concessionárias de trator, por exemplo. E aí ele tem que aguentar uma quantidade de não só peso, mas de fluxo contínuo. Então, aí a gente tem também qual que é a argamassa que a gente usa. Entendi. Qual que é o preparo que a gente faz nisso, como que a colagem desse material acontece. Então, tem que ter um
um certo conhecimento técnico, sim. Sim, sim. Que interessante. Mas é um mercado muito gostoso, é muito desafiador, assim, porque tem muita novidade. A gente hoje trabalha com ciclos de lançamento. São 5 ciclos de lançamento ao longo do ano. A maioria deles acontece após a maior feira da América Latina, que é a Revestir, que acontece agora semana que vem, começa na quinta e vai São até... 3 dias, né? É um evento, assim. Todas as marcas, os fabricantes, tudo o que tem de novo, de inovação, é apresentado naquela feira. Então, isso é um outro fato, um ponto assim, super importante, que todo ano a gente tenta levar o máximo possível de profissionais da área com a loja para fazer a apresentação desses produtos dos lançamentos. Então, a gente disponibiliza tempo para que eles estejam lá e façam a pesquisa de campo deles, e a gente faz uma visita guiada dentro do stand da Porto Belo. É o maior expositor da feira, todo ano. Tem um stand bem diferenciado. E aí a gente tem um pessoal treinado lá para esses lançamentos que vão acontecer ao longo do ano. Então, ao longo do ano, a gente já sabe quais que vão ser os produtos, as inovações, as tendências que vêm pela frente. Poucas vezes eu fui, né, sempre quando tive a oportunidade de ir, eu sempre reparei no stand da Porto Belo. É lindíssimo, é interativo, né, e cheio de novidades. E esse ano eu acho que vai estar bombando de novo, né? O ano passado teve o convite do chefe Alex Atala, de cozinha. Então, teve uma cozinha funcional. Que legal. Montada para ele, com uma série de inovações de projeto. Hoje a Porto Belo vem muito forte. É a maior fábrica de grandes formatos da América Latina. Então, eles produzem peças aí com 2,70 de altura, por 1,60 de largura. Então, existe a linha da Porto Belo que chama Samizura, que é fazer todas essas peças sob medida também. Então, a gente consegue fazer uma cozinha toda sob medida, por exemplo, balcões, bancadas, com fogões embutidos. O porcelanato é um material que passa por um processo de queima. Então, é um material que tem uma resistência à caloria enorme. Então, você consegue, por exemplo, ter um fogão sobre esse material de indução. Que legal. Então, são uma série de inovações aí que vem acontecendo e que o mercado vai acompanhar ao longo do tempo. Algumas coisas que já acontecem lá fora e que são muito lindas. E a gente vai ter acesso a tudo isso muito rápido. Que bacana. O acesso a isso tudo hoje é muito rápido. E de imediato essa entrega para vocês, né? As novidades, assim, já pode... A Revestir terminando já está nas lojas. Na verdade, vocês vão buscar a novidade, né? Não é nem esperar. E, na verdade, assim, alguns dos ciclos que vão ser lançados na Revestir já estão na loja aqui comigo. Mas aí a gente só pode fazer o lançamento oficial após a apresentação oficial do produto. Entendi. Então, assim... É uma marca que eu gosto muito, é muito gostoso de trabalhar com eles. Você tem um respaldo enorme, tem um back-office enorme de assistência técnica, de qualidade. Em processo fabril não tem hoje ainda no Brasil uma empresa que tem o processo de produção deles. A fábrica realmente é fantástica. Exporta para mais de 40 países. Poxa. Tem uma planta recém-inaugurada nos Estados Unidos. Tem uma planta de lastras, que a gente chama, que são os grandes formatos, que foi inaugurada tem uns 2 anos também. E todos esses lançamentos, todas as novidades, elas têm um processo criativo muito interessante. Então, todo ano, eles pegam os arquitetos destaques do Brasil inteiro, fazem viagens aleatórias. Já foi para Doha, no Catar, esse ano é Casablanca, no Marrocos, teve a Islândia, que foi muito interessante. E algumas dessas linhas, elas são criadas em conjunto com esses arquitetos. Que bacana. E além de nomes de peso, que assinam algumas linhas dentro do que vai ser lançado dentro do ano. Que bacana. É muito legal. Então, já teve o Antônio Bernardo, do ramo da joalheria, que assinou uma linha completa para eles já, para a gente, né?
A gente tem o Oscar Mitzavá, da Osklin, que assina uma linha linda, que chama Ipanema. Linda, linda, linda. Então, sempre tem a arte envolvida no processo de criação. Então, a gente já teve linhas muito especiais de produtos que muitas vezes eles continuam, muitas vezes eles fecham o ciclo e depois eles são descontinuados. Mas é muito legal, assim, é um processo... Legal. Deve ser uma delícia acompanhar tudo gostoso. isso, né? A gente teve uma linha muito especial, que foi a do professor Atos Bulcão. Muito linda, com um storytelling de produto, assim... muito diferente. Legal. Então, você tem uma história para contar daquele produto. Ele não é simplesmente um revestimento que você coloca. É muito legal. É prazeroso. E aí, o que você acaba fazendo na loja aqui não é só um ato de vender, né? Não. É um ato de contar a história e de colocar uma história na casa do cliente, certeza. né? Eu falo que o acabamento em si, o projeto arquitetônico, o projeto de design de interiores... a gente tem que ter uma leitura muito fina do cliente. A gente tem que ter uma percepção muito sutil do que ele espera, do que ele quer. Porque, às vezes, eu sempre falo assim, tá em dúvida? Vem com umas referências para a gente ver o que você gosta, se não tem um projeto executivo, se não tem um arquiteto, um profissional acompanhando, para a gente tentar ajudar. E aí a gente vê que, às vezes, de 10 ambientes diferentes que a pessoa trouxe... com N estilos diferentes, tem alguns fatos que sempre se repetem. Então, aí você consegue tirar um veio do que aquele cliente quer, do que aquele cliente espera. E a gente tem hoje dentro da loja uma arquiteta que faz toda a parte de projetos de 3D, quando existe ainda uma dúvida, alguma coisa, então a gente desenvolve, a gente ambienta todo esse projeto, exatamente igual o civil, né, a obra, e a gente apresenta. E aí tem todo um cuidado também com a questão das medidas. Aproveitamento de peça, porque muitas vezes, se você está falando em grandes formatos, você não pode ter uma sobra excessiva e também não pode ter uma falta. Então, eu falo que eu caso com esses meus clientes até que eles se mudem, porque a gente acompanha até o final. Então, a gente acaba tendo um contato muito grande com os prestadores de serviço também, que executam a obra. A gente tira muita dúvida técnica. Já aconteceu obra aqui em São João, uma obra 3 anos atrás, que a obra todinha era de lastra, de grandes formatos. Então, a gente trouxe um pessoal da fábrica, lá de Santa Catarina, lá de Tijucas, para fazer um workshop in loco, naquela obra, para ensinar o pessoal como manusear essas peças gigantes, como fazer a dupla colagem, porque tem o susto, né? Primeiro, assim, como que eu vou sentar essa peça desse tamanho? E se eu quebrar uma peça desse tamanho? E se eu quebrar uma peça dessa? Então, aí a gente vem, calma, vamos lá, ó. Tem ventosa, tem guia, vamos usar a argamassa correta, vamos fazer a dupla colagem correta. Aí, a hora que termina, você vê a satisfação, assim, eles, nossa, parece que é mais fácil, né? Rende, né? Porque tem isso ainda, tem muitos bons profissionais ainda que se fizeram sozinhos na parte de conhecimento, falando em pedreiro, em empreiteiro, e muito competentes, mas que muitas vezes ainda são reticentes a usar um material maior. Esse material maior é a tendência atualmente, Fernanda? Cada vez maior? Cada vez maior. Hoje, no meu mostruário, por exemplo, eu devo ter nem 10% de peça 60 por 60. Aquela tradicional zona? A tradicional zona. E a mesma coisa acontece no revestimento de piscinas. Cada vez mais eles são maiores. A gente não trabalha muito pouco com aquele 10 por 10. Aquela pastilhinha, então? Aquela pastilhinha que todo mundo chega lá e fala assim, tá descolando. Saiu de linha. Eu vou ter que secar a piscina para rejuntar de novo. Nessa área também são múltiplas inovações, assim. Hoje a gente tem uma argamassa específica para a piscina, que ela é hidrorrepelente. Então, ela não se mistura com a água. Então, qualquer possível trinca, qualquer possível movimentaçãozinha que tiver,
aquela argamassa já ajuda a você não ter uma infiltração tão importante. Rejunte de piscina. A gente usava acrílico até muito pouco tempo atrás. Ainda tem a venda, né? Fica a critério do cliente. Mas hoje a gente usa o epóxi. O epóxi, você não passa nada ali. Você vai ficar 10 anos sem nem lembrar o que é rejunte de piscina, no mínimo. Então, são inovações aí que vem acontecendo e que a gente sempre tem disponível, que a gente sempre busca e apresenta para os clientes. E em termos de cores? Cores, a gente sempre tem um estudo de mercado enorme antes. Existe uma pesquisa, existe um time de desenvolvimento de produto extremamente ligado à área de arte, à área artística. Então, assim, sempre tem influência ou de um profissional, um artista mesmo, como o professor Atos, tem outras pessoas que já assinaram linhas e que vão buscando o que tem, viagens para fora. Esse time busca, o ano inteiro. E aí chega no final e decide, bom, quais são os produtos que vão ser lançados? As cores, vibrantes, cada vez menos. Mas elas têm que ter, porque às vezes você precisa de um projeto comercial que tem que ter um chamariz, tem que ter um chamativo. Mas cada vez mais sóbrias. Ontem eu estava fazendo uma liçãozinha de casa e a Vânia estava falando, como é que chama aquele instituto, Vânia? Pantone. Todo ano o Pantone lança, né? O Pantone do ano. Esse ano eu não vi ainda qual é, você já viu? Já. Qual que é? Tons terrosos, os nudes. É referência Todo ainda? ano a gente usa aqui também, né? Demais. A gente usa para criar obra também, para fazer o design também. A gente está sempre antenada na Pantone também. Tudo que está envolvido no meio, a gente está sempre buscando aqui e ali também. A gente tenta fazer bastante workshops também dentro da loja que envolvam essa parte de criação, essa parte de desenvolvimento. Dentro das nossas próprias peças mesmo, a gente às vezes chama um profissional, vamos desenvolver uma movelaria com uma peça nossa? Vamos fazer uma mesa? Vamos, o que você acha? Você acha que dá para fazer alguma coisa orgânica? Aí a gente tenta levar isso para a oficina, tenta fazer alguma coisa. O ano passado a gente fez algumas peças bem legais. Tem umas peças orgânicas com resina, né? A gente consegue fazer como porcelanato. Olha, que incrível. Como ele tem diferente, por exemplo, os que a gente chama de massa única, que a mesma massa que é usada no porcelanato, ela é a cor em volta, o topo. Sei. Então, quando a gente faz o corte dessa peça, se você vier com um polimento, você consegue fazer até um acabamento abaulado e na mesma cor. Incrível. Então, você consegue fazer uma mesa redonda, uma mesa oval, uma mesa orgânica. Que legal. Que bacana. Hoje, a Fernanda está mais para comerciante ou design de interiores? Eu acho que a Fernanda vai sempre ser um misto de tudo. Eu acho que a Fernanda vai ser sempre um... Você falou que tem uma arquiteta na loja, mas você também dá uns palpites em termos de design? Eu tento não, sabe? Eu tento me conter, assim, mas não tem como. Acaba que eu sempre venho uma amiga, alguma coisa e pede. Porque muito legal hoje também, é o que eu falo que nossa região cada vez mais está desenvolvendo não só profissionais maravilhosos, como os meus concorrentes também, sabe? A gente tem tudo de melhor hoje em volta, em todos os segmentos. Então, a gente tem fornecedores excelentes, concorrentes. A gente tem fornecedor de esquadrias de alumínio. Hoje tem empresas aqui que são maravilhosas, de madeira natural. Marcenarias aqui em São João, não preciso nem falar, né? Tem muita gente boa de marcenaria você entende, né? Um pouquinho. Eu falo que às vezes eu sinto saudade do cheiro. Meu irmão fala, você tá louca. Porque é complicado. A marcenaria, eu falo que ela é um ramo delicioso. Mas você é o último a entrar, a obra já está inteira atrasada, o teu cliente já está extremamente irritado. E aí os problemas aparecem com você lá. Então, assim, é o caos armado. Mas eu sinto falta. Às vezes a gente tem
um relacionamento muito próximo com o pessoal da Três Irmãos, eles são queridos demais para mim, assim. E às vezes eu vou lá conversar com eles, desenvolver alguma coisa, preciso de um projeto. Eu falo, nossa, que saudade desse cheirinho. Cheirinho de pozinho de madeira. De colinha? Cola gostoso. Fernanda, a Vânia sempre fala uma coisa que, assim, ela fala, e eu concordo, que hoje em dia o profissional de design de interiores numa obra não é mais luxo. Não. Você pensa assim também? Nossa, com certeza absoluta. Ele é necessário. Ele é um requisito básico. Porque você evita uma série de problemas com um profissional capacitado. Até perca de financeira, né? E essa leitura fina, que eu acabei de falar para vocês, que às vezes a gente tem que ter do cliente, essa percepção. Eu não atuo mais como design de interiores, mas assim, eu acho que é um campo que tem muito para crescer. Muito, muito, muito. Porque qualquer coisa que você vai fazer, você vai pintar a fachada de um comércio. A gente vê umas coisas acontecendo aí que você fica assustada. Você fala, por quê? O que aconteceu naquele momento? Não teve ajuda? Não... Então, caiu a lata? Tava na promoção. Eu vou ser trucidada por isso. Mas né? Então, assim, eu acho que é um profissional, se ele tem uma leitura boa do cliente e do projeto, nossa, ele te auxilia e aquilo fica harmônico. Eu defino muito o profissional de design de interiores da seguinte forma: você entra num lugar, você entra num ambiente, você se sente confortável. E você não sabe por quê. Tem um projeto atrás daquilo. Tem um luminotécnico atrás daquilo. É muito diferente, Tem né? uma colorimetria atrás daquilo. Você entra num ambiente e você não sabe por que você não está confortável ali. Tem alguma coisa... Você acha que é o sofá que não tá... não te acolheu? Você acha que tá quente? Não. É um projeto que às vezes não faltou ali. Um projeto que não teve. Ô Fer, a gente vê na Expo Revestir, que a gente estava falando muito a Porto Belo, na Casa Cor, na Campinas Decor, que vai começar agora também, tem em Porto Belo, vai estar presente? Tem. Vai. Geralmente, a Porto Belo empresa como um todo, tanto a Shop quanto a Porto Belo Revenda, faz algumas parcerias com alguns profissionais já de muito renome e desenvolvem aqueles ambientes. A Porto Belo já teve um ano que participou do Big Brother, por exemplo. E aí os produtos eram apresentados ali, mas está sempre presente. Que bacana, tem que estar mostrando, né? Tem. E hoje tem uma certa política de como você fala sobre os produtos, de como você tem que expor a história deles. É bem legal, não é simplesmente um produto, tem uma história atrás, tem um contexto atrás. Bacana. Fernanda, você falou no começo da história do teu avô, que era dono da Getúlio Vargas Barbosa Móveis, o teu pai, que também trabalhou muito na questão da movelaria, e você entrou nessa área de revestimento. De qualquer forma, na hora que você estava falando, eu estava pensando isso. É uma sequência da vida familiar, né? Porque tudo cuida de embelezamento da casa, né? Eu falo que é uma família que sempre teve querendo ou não, um olhar voltado para o belo, assim. Minha mãe era muito assim. Minha mãe tinha um olhar voltado pro estético da beleza das coisas, assim. Não estou falando de coisas materiais, não. Apreciar... Via uma joaninha no jardim, ela vinha, vem ver que bonitinho, ó o passarinho. Sempre um olhar mais voltado pro belo do que pro trivial. E assim, João, de uma certa forma é uma continuidade, porque a gente continua criando, né, alguma coisa aí. Eu tô sempre... E o que eu acho que deve ser motivo de muito orgulho para vocês, né? É gostoso. Eu via minhas sobrinhas cresceram no escritório do pai, e era uma época que eu ficava muito no escritório do Felipe também.
E aí eu via a mais novinha desenhando casas, assim, em uma perspectiva, legal. E colocando andares e colocando os ambientes dentro da casa. Eu falei, acho que vem mais uma por aí. Concorrente na área. Acho que vem mais uma por aí, uma bebê assim, pequenininha, 5, 6 anos, e ela fazia os ambientes. E, papai, eu quero desenhar. Então, assim, a mesa dele sempre teve um monte de lápis e canetas, e quer deixar ela feliz até hoje. Você dá um conjunto de caneta colorido para ela. Chegou de Natal, eu falei, Felipe, posso? Ele falou, pode, né? Fazer o quê, né? Caneta colorida. Mas ela já tem um monte, tem mais de 30. Eu falei, pode ser que ela não tenha essas cores aqui, ó. Deixa eu incentivar a menina. Ai, que bacana, Fer. Ô, Fer, a gente está encaminhando para o nosso encerramento. Olha como passa rápido. Muito rápido. Eu queria agradecer você por ter vindo novamente aqui. E queria pedir para você deixar seus contatos da loja, como pode as pessoas encontrarem a Porto Belo. A gente tem uma mídia social bem ativa, @PortoBeloShop São João. A loja fica localizada aqui na Durval Nicolau, número 944. Que mais? Acho que eu sou, como é que eles chamam, os jovens? Eu sou cringe, eu não sou muito atualizada nas coisas, eu sou mais do... WhatsApp, né? WhatsApp, eu não sei de cor. Tem Instagram. Mas o Instagram da loja é Porto Belo Shop São João. Porto Belo Shop São João, que está aparecendo aí. E depois a gente vai... Já é o começo para quem quiser encontrar. Com certeza. Obrigada. Bacana, obrigada a você, Fer. Agradecemos bastante, viu, Fernanda? Imagina. Por hoje é só. Ficamos aqui com os nossos agradecimentos à Fernanda. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Na Escola de Design e Artes Vânia Palomo, você encontra cursos de desenho, pintura, escultura, história em quadrinhos, design de interiores, software de projetos gráficos, tatuagem e preparatórios para vestibulares de arquitetura. Venha fazer uma aula experimental. Avenida Durval Nicolau, 1241, telefone 3623-3969. E não se esqueça, toda sexta-feira tem podcast novo aqui no canal.